Quem esteve aqui na sexta-feira passada? Levanta a mão. Sexta-feira passada. João capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus disse. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então nós vimos na sexta-feira passada que essas aflições não tem a ver que Jesus estava dizendo que nós teríamos doenças, enfermidades. Não. Aflições que Jesus está dizendo, também Jesus não estava falando que você seria perseguido por causa dos seus próprios erros. Lembra que eu citei o exemplo, você rouba o mercadinho da esquina, aí vem a polícia atrás de você e você fala, nossa, está cumprindo a palavra de Jesus, que no mundo teria aflições. Não, aí é plantio, é colheita do seu plantio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digo amém. O que Jesus está dizendo de aflições aqui, Jesus está sendo muito claro, dizendo que você vai ser perseguido, vai ser odiado pelo mundo. Você vai ser odiado pelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, pelo diabo, pelo inimigo, pelos demônios. Você que quer viver uma vida com Cristo, eu não estou dizendo a pessoa que não quer compromisso com Deus, eu não estou falando da pessoa que não quer viver nos princípios de Deus, eu não estou falando para essas pessoas, estou falando para você que quer viver dentro da vontade de Deus, nos princípios de Deus, no caminho do Senhor. Jesus está dizendo, você vai ser odiado pelo mundo. O mundo vai te odiar, o mundo vai te perseguir. Por quê? Porque o mundo perseguiu e odiou a Jesus. Quanto mais a nós. Se perseguiram e odiaram o nosso Mestre, o nosso Senhor, vão nos odiar também, porque nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Jesus disse, o discípulo nunca será maior do que o seu mestre. Quando estão aqui entendendo essa palavra? Todo mundo que se enche da palavra, se enche do Espírito Santo e quer, ele vai ser perseguido. Seja na faculdade, seja na escola, seja no seu trabalho, seja aonde um crente cheio do Espírito Santo que queira fazer a vontade de Deus, ele vai ser odiado. Vai ser perseguido, às vezes até pelos familiares. Virou crente, mudou, agora só quer carregar a Bíblia debaixo do braço, ficou chato, ficou chata, só quer falar das coisas de Deus. Quando você era do mundo, eu citei esse exemplo aqui, chegava 3 horas da manhã, a família não falava nada. Quando você vem para Cristo, vai para a vigília, vem para o culto, chega 00:30 do culto, o familiar já começa. Aí, essa igreja está atrapalhando a sua vida, hein? Você está fanático, hein? Você percebe o que está acontecendo? Não é a sua mãe, não é o seu irmão, não é o seu marido ou a sua esposa. Tem a ver com o espírito que está agindo por trás dessas pessoas. Quantos estão entendendo? Digo amém. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. O que significa isso? Nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores dessa terra, hostes espirituais da maldade. A nossa luta é contra toda a obra do inimigo. É por isso que a gente tem que ficar atento. E eu disse na sexta-feira passada e eu pergunto para você novamente. Como que você vai se comportar? Você vai ser um crente que nas dificuldades, nas perseguições, você vai desistir, você vai desanimar ou você vai avançar continuando no caminho do Senhor? Quando alguém falar para você que você está fanático demais, todo mundo faz isso de errado. Você não faz? Você é careta, hein, velho? Não sei o que tem? Use o que usar. Como que você vai fazer? Você vai se envergonhar e vai se envergar com aquilo que eles estão dizendo? Ou você vai dizer o seguinte, não, eu tenho Jesus no coração. Eles que estão falando, eles não receberam, mas eu recebi luz no meu caminho. Eu vou continuar segundo a palavra que Deus tem colocado na minha vida. E aí, quando as pressões chegarem no seu trabalho, quando chegarem a você, o seu chefe, alguma coisa, falar, viu, faz o seguinte, você vai dizer o seguinte, você vai mentir aqui, você tem, poxa, você vai se fingir de uma pessoa que você não é, como que você vai reagir? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Ô chefe, se eu me manda, por favor, limpar banheiro, eu vou com toda a alegria. Mas não me peça para mentir, chefe. Como que você vai dizer? Ou dizer o seguinte, não, eu preciso do trabalho, eu preciso do dinheiro, eu preciso do salário. E você, hein? Quem está entendendo aqui?
Você vai vender os seus princípios, você vai vender aquilo que você tem aprendido da parte de Deus, ou você vai ficar firme? Pastor, mas se eu ficar firme, eu perco amigo, pastor. Que perca. Amigo que é amigo, a Bíblia diz que é mais chegado do que irmão. Amigo que é amigo não oferece droga para você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Pastor, mas se eu fazer tudo certo, eu vou perder os lucrinhos que eu tenho. Que perca os lucros que eu tenho, que você tem. Desonestos, que perca os lucros desonestos. Mas não se venda. Permaneça firme na palavra de Deus, sabe por quê? Porque Deus honra a vida daqueles que são fiéis. Pastor, parece que eu estou perdendo. Você está obedecendo? Estou. Está ganhando. Olha para quem está do teu lado, dá um sorriso para ele, que ele já começou a sentir o abraço de Deus na vida dele. Começa a dizer assim para ele assim, ó, se você está obedecendo a Deus, você está ganhando. Jesus disse, vocês terão aflições. Olha lá o que Jesus diz, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu falei para você o que significa no original a palavra ânimo. Jesus está dizendo, tenha muita coragem. Mas aonde que a gente parte? Tem alguma coisa mais no verso, pastor? Olha, o Espírito Santo é tremendo. Parece que nós destacamos vários pontos, mas ainda Ele quer destacar mais um para nossas vidas. O que Jesus disse aí, ó, esse aqui já é nova, a lição de hoje, você não pegou. Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. O que significa venci? Que Jesus disse. O que significa vencer? Quando Jesus disse, eu venci o mundo, o que significa? Essa palavra venci significa sair vitorioso. Sair em vitória, sair vitorioso. Ou seja, o que Jesus quis dizer foi, eu vim a este mundo, enfrentei o poder dos inimigos, enfrentei as tentações, enfrentei as perseguições e saí deste mundo vitorioso. Uau! É isso que Jesus disse nessa frase, eu venci o mundo. Agora a pergunta que eu faço para você é, crente, você vai deixar essa vida como? Como um vitorioso ou como um perdedor? Como que você vai deixar a sua vida? Os inimigos de Deus, o sistema mundano e as coisas deste mundo vão vencer você? Ou você vai terminar sua vida como Jesus? Vitorioso. Eu estou aqui pregando, e eu creio que se você está aqui, veio hoje, Deus te trouxe aqui, é que você não saia deste mundo como um perdedor, mas que você saia deste mundo como Jesus, como um vencedor. Pastor, você poderia me explicar um pouquinho mais sobre o que significa mundo, pastor? Eu falei isso na sexta passada, mas preciso falar para pessoas aqui, porque senão perde totalmente o significado da mensagem que Deus quer falar nos nossos corações. Na Bíblia tem pelo menos, não falei que é tudo, mas tem pelo menos 3 significados para a palavra mundo. O primeiro fala do universo, o segundo fala dos habitantes da terra, e o terceiro fala sobre uma ordem, um governo maligno que é contra Deus e contra tudo que Deus ensina. O que Jesus está dizendo com eu venci o mundo, Jesus não está dizendo que veio aqui para vencer o universo. Jesus não está dizendo que veio aqui para vencer os seres humanos. Jesus está aqui para vencer, disse, quando eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu venci o governo maligno que luta constantemente contra Deus e contra os meus princípios. É isso que é mundo, nessa palavra que nós estamos ministrando aqui. É esse governo maligno, Satanás,
governa pessoas que estão em trevas, que não foram salvas, como marionetes, fazendo com que essas pessoas lutem contra Deus, contra aquilo que Deus ensina, contra os princípios de Deus. Satanás tem os seus filhos, mas Deus tem os seus filhos também, que não estão nas trevas, mas na luz, e nós somos os filhos da luz. Nós somos os filhos de Deus, não porque nós somos melhores do que os outros que estão no mundo, nada disso. Nós estávamos no mesmo estado do que eles, mortos espiritualmente, mas a graça de Deus nos alcançou. Quer alcançá-los também, mas a mensagem de Deus alcançou a nossa vida. Quer alcançá-los também, mas o Evangelho chegou nas nossas vidas. Quer o Evangelho alcançar também essas vidas, e Deus vai nos usar você para passar adiante aquilo que transformou a sua vida, o Evangelho, a boa notícia de salvação. Pode aplaudir a Jesus. É por isso que primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 8, eu quero me ater só na parte B do versículo. Diz assim, você vai ver aqui o texto só na parte B é depois do ponto do versículo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para que Jesus se manifestou? Para que? Era para você já dar glória, era para você dar um aleluia. Jesus manifestou, o texto bíblico diz, para isso o Filho de Deus, que é Jesus, se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quantos creem na Bíblia, que é a palavra de Deus? Esse destruir não significa que as obras do diabo não existam mais. O significado é que através da fé em Jesus, a pessoa é solta das amarras de Satanás. As obras do diabo continuam, pastor? Continuam, mas não continuam na vida daquele que crê em Jesus. Tem gente que entendeu, mas tem gente que não entendeu. Se a Bíblia fala que ele veio destruir, algumas pessoas dizem, bom, a Bíblia não mente, veio para destruir. Por que tem obras do diabo? Tem obras do diabo naqueles que estão em trevas, mas as obras do diabo foram destruídas naqueles que conectaram a sua fé em Cristo. Aqueles que conectam a sua fé em Cristo. Ele veio para destruir. Pastor, não significa que não existam mais as obras do diabo, mas significa que na vida daquele que crê em Jesus não existem mais. O que são as obras do diabo, pastor? As amarras, os laços, Satanás oprimindo a pessoa, fazendo aquela pessoa fazer a vontade dele. Como era o seu passado, crente? Pastor, era horrível. Eu fazia assim, 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 assado. E hoje, como está, pastor? Graças a Deus, pastor. Deus, olha, transformou a minha vida. Está aí a obra de Cristo, desfez as obras do diabo. Quantos estão ouvindo isso? E se você está aqui nessa noite dizendo, pastor, mas ainda tem coisas, pastor, tem coisas que eu preciso vencer ainda, pastor, deixa eu te falar uma coisa, querido irmão, se Deus com mãos fortes tirou Israel, mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças lá do Egito, da opressão de Faraó, não seria Deus poderoso de tirar, de libertar a sua vida? Glória a Deus.
Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. É que o diabo quer fazer com você? Fique longe da pregação da palavra. Fique longe. Fique longe da Bíblia, fique longe das pregações, fique longe. Querido, venha perto do conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer ao Senhor e prosseguir conhecer. Tem crente que está parando quando ele passa na porta da salvação. Eu vou repetir isso aqui que tem gente que não está entendendo. Posso falar tudo ou não? Vai devagar, pastor. Mas tem crente que passa pela porta da salvação. Já aceitei a Jesus, já passei pelas águas do batismo. Então já tô... Não acabou aí não, meu irmão. Não acabou aí não, minha irmã. Não acabou aí não. Você tem que gastar muito tempo da sua vida transformando a sua mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz, olha, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Precisa conhecer a palavra. Tem crente que está 229 anos dentro da igreja e não tem a mente transformada. Não conhece a verdade de Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece. Gente, se a gente não conhecer, a gente não vai crescer. Se a gente não crescer, a gente vai ser menino. Se a gente continuar sendo menino, as coisas grandes da parte de Deus não serão entregues para nós. Como diz no livro de Gálatas, se o herdeiro, embora sendo dono de tudo, for menor de idade, ele não difere do escravo. Em nome de Jesus, eu vejo pelos olhos da fé, você crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ter uma sede por crescimento da palavra de Deus. Não é para entender a Bíblia, para ficar debatendo com os outros, não tem a ver com isso, ficar discutindo com os outros. Não é isso que eu estou falando. Não é pegar a Bíblia também e ler o versículo e dizer o seguinte, ó, essa palavra aqui é para o Fábio, hein? Essa palavra aqui é para o Fábio, ó. Essa outra aqui, ó, vixe, o que tem que fazer? Essa palavra é para o Jefferson, essa palavra é para o Jefferson. Eis aqui, ó, conserto. Essa palavra é para Jaqueline, tem que consertar, né? Leia a Bíblia dizendo essa palavra é para mim. Leia a Bíblia dizendo, essa palavra é para mim, 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 é para mim, é para mim. Para de ser crente pá, que vai jogando para o lado, vai jogando para o seu irmão, aí ó, você precisa consertar, é você. Examine o homem a si, deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Tem gente que fica usando versículos bíblicos para atacar pessoas. Não, versículos bíblicos para transformar a sua vida. Eu vejo pelos olhos da fé a sua vida sendo transformada pela palavra de Deus, a sua mente sendo transformada. Deixa eu falar, quando a mente não recebe luz da palavra, está em trevas. Quando está em trevas, Satanás é conhecido como príncipe das trevas. Ele consegue oprimir. Enche-se da palavra, deixa a palavra. Pastor, meu caso é impossível, pastor. Meu caso é difícil demais, pastor. Meu caso está complicado, pastor. Eu nunca vi alguém que teve uma resposta, pastor. Eu nunca vi alguém que teve uma cura, uma transformação. Ou nunca vi alguém deixando esse pecado, pastor, eu não sei. Para de ficar olhando e buscando exemplos nas pessoas. Busque na fonte, que é a palavra de Deus. Começa a ouvir a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus entrar. Quando a água limpa vem, quando a água limpa vem entrando, quando a água limpa vai entrando no seu coração, a água suja vai saindo. Ame a palavra, transforme o seu coração pela palavra, ouça a palavra. Oh, meu Deus do céu. Encha seu coração com a palavra. Você pode entender de todos os outros assuntos. Você pode estudar outros assuntos, mas não deixe a palavra. Não deixe a palavra. Quando você conhece a palavra, você é liberto. Satanás não te oprime mais. Pastor, se Jesus venceu, se ele já venceu, por que eu devo vencer também? Se Jesus venceu o mundo, por que eu tenho que vencer também? Você tem que vencer porque é você que está aqui nesse mundo, ora. Você tem que vencer porque esse tempo é agora. E se Deus colocou você nesse tempo, porque Ele sabe todas as coisas, é ou não é? Você crê nisso? Se Ele colocou você nesse tempo, é nesse tempo que é possível você vencer o mundo, e é nesse tempo você também sendo instrumento de Deus para arrancar as pessoas das garras de Satanás deste mundo e trazer essas pessoas para o reino de Deus. Eu quero declarar no nome de Jesus que Deus vai te usar.
Só que quando eu às vezes falo assim, tem pessoas que olham e falam assim, vai usar como? Tem gente que está que nem Moisés. Deus fala, ó, eu vou te usar para libertar o povo. Senhor, eu não. Moisés, você vai e vai lá e eu quero te usar como instrumento. A sarça, ó, pegando fogo, só que não consumia. Moisés ficou curioso, chegou, a hora que ele chega, imagina a voz, com que voz Deus falou? Moisés. Cid Moreira? Sexta-feira. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. E por que é terra santa? Porque ele estava lá. Por que você é santo? Porque ele está aí. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Moisés, sabe meu nome? Ele sabe o teu nome. Eu tenho ouvido, eu não vou falando dos detalhes não, mas Moisés, vai lá. Libertar o povo. O meu povo. Vai. Senhor, sim. Tem gente que está assim. Sim. Eu tenho dificuldade em falar. Talvez timidez, talvez. Moisés, eu te escolhi, vai libertar o povo. Tem gente que está desse jeito. Pastor falou que Deus vai me usar, mas aí você fica pensando, mas eu devo ser desse jeito, Moisés vai, mas eu tenho dificuldade. Moisés, é o seguinte, quem que fez o mudo, quem que fez o surdo, não fui eu? Não é, Deus não quer ensinar dizendo o seguinte, eu coloco enfermidade, não é isso que Deus está falando. Deus está falando o seguinte, ó, se eu estou chamando você, eu conheço você exatamente porque foi eu que te criei. E se eu estou chamando você, é você que é aquele que vai receber capacitação para libertar o povo. Se Deus está chamando você, Deus conhece você e sabe que vai usar você para libertar aqueles que estão cativos. Você só precisa, o que eu preciso fazer, pastor? Preciso fazer o que, pastor? Você precisa crer. Você precisa crer de todo o seu coração. Eu me lembro o dia em 2008, 9 de março de 2008, foi o dia que eu passei pelas águas do batismo. Entregando minha vida a Jesus como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Embora Ele me moveu para isso, mas eu posso dizer para que você entenda, foi a melhor escolha. Decisão da minha parte. A decisão é minha, eu que tenho que tomar, a decisão é sua. Isso foi no domingo. Na terça-feira ou na quinta, eu não me lembro, só sei que teve um culto na casa do nosso irmão Lucas. O pregador estava ministrando, Deus começou a usar o pregador em profecia. Quantos creem na profecia? Nós cremos. E ele olhou do lado, e ele pregava assim, e eu estava lá fora, com muita gente naquele culto, muita gente. Ele chegou e falou, o jovem que está aí com uma camiseta preta aí fora, fique em pé. A perna tremendo mais do que vara verde. Jovem, assim diz o Senhor, desde o ventre da tua mãe você foi escolhido, e você vai ser instrumento de Deus para essa terra, para pregar a palavra, para levar a palavra. Ô gente, você vai aplaudir, calma aí, glória a Deus. Mas ó, é que quando você escuta isso, você vê o pastor de vocês. Aí ó, pastor tá aí, né, pastor? Tá na igreja, tal, tem livros escritos. Eu estou falando só para você entender o que eu quero dizer. Faculdade, teologia, professor.
Eu não era nada disso quando a promessa veio. Eu não era nada disso. Eu era só uma pessoa que ficava lá fora. Nem entrar para a igreja eu entrava. Ficava lá fora. Só observando. Mas Deus pegou a minha vida. Eu não tenho intuito aqui de falar de mim. Eu quero dizer que se Deus fez o que fez e está fazendo na minha vida, Ele é fiel para fazer na tua vida segundo aquilo que Ele tem para você. Creia! Creia! Creia na palavra de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, creia. Você olha do lado, você só vê uma pessoa. Imagina, Lucas Medrado, se alguém chegar e falar assim, ó, o seu amigo aí, o Carlinho, vai ser o teu pastor. Aí o Lucas falava, ah, misericórdia, rapaz. Manda outro. O pregão, esse cara é um prego. É assim que Deus faz. Imagina se fala, ó, o Carlinho aí da São Luís aí vai ser o seu esposo. Hã? E o dia que eu falei que ia levar ela embora, e você falou assim, ó, pega, mas você não tem carro, você vai levar ela embora como? Na bicicleta. Hã? Ah, gente. Você aqui é tudo pronto. Grandes edificações começam. Ah, já era para ter dado glória já com a minha frase de efeito aí. Deus é fiel. Então, pastor, isso é cansativo. Não, é pedagógico. Olha para quem está do teu lado aí. Você acha que só eu vou ficar pregando? Fala assim para ele assim, ó. Você não sabe quem está do seu lado. Seja mais ousado, olha para ele e fala assim, se você soubesse quem está do seu lado, você me levaria para jantar hoje. Ah, pastor, já que está falando de Moisés, então emenda aí logo Moisés. Ok, muito bem. Faraó manda matar todos os meninos. Por quê? Via que o povo de Israel estava crescendo muito no Egito. Se esse povo crescer, um monte de homem, vai virar um grande exército, vai tomar o Egito de mim. Então todas as crianças, homem, que nascerem, mate. Gente, começou a matar um monte de criança. Um monte. Mas Lucas, aquele que teria que ser morto, que era Moisés, não morreu, não mataram, deixaram escapar justo aquele que no futuro libertaria o povo das mãos de Faraó. É assim que Deus faz. Ele dribla, ele faz. Você acha que ele vem para a esquerda, ele vem para a direita. Você acha que ele vem daqui, vai dali. Ele sabe todas as coisas. É Deus Todo-Poderoso, e é esse Deus que muda a sua história. Aleluia! Glória a Deus! O que eu tenho que fazer, pastor? Creia naquilo que Deus fala a seu respeito. Jesus está dizendo, eu venci o mundo, eu saí vitorioso, agora é a vez de vocês. Vocês estão aí, século 21, 2022, olha só, vocês estão aí, é hora de vocês vencerem o mundo. O nosso vencer é crer e permanecer crendo que Jesus venceu por nós. Não é simplesmente acreditar que Jesus encarnou, tornou homem, simplesmente acreditar, sim, não. É crer a ponto de você se mover naquilo que Deus diz na sua palavra.
Tem gente que fala, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé em Jesus, mas ele não se move para nada, nada que é o princípio de Deus consegue movê-lo. Quem crê verdadeiramente se move, a fé fala, a fé faz, fé sem obras é morta. Quantos estão aí? Pastor, se Jesus venceu, agora é minha vez. Sim, agora é a sua vez. Jesus venceu, e como que é a nossa vitória agora, pastor? Eu teria que morrer também na cruz como Jesus morreu? Não. Esse sacrifício foi eterno, ninguém vai ter que fazer mais o que Jesus fez. Jesus fez isso unicamente por todas as gerações, tanto para aqueles que vão vir, tanto para aqueles que já vieram. Então, para todos os homens, a obra de Cristo foi completa, perfeita e eterna. O seu vencer é diferente do de Jesus, no sentido que o seu vencer tem a ver com posicionamento. Então esse posicionamento é o de crer de todo o coração que Jesus nos tirou de uma vida vazia e sem propósito para uma vida em obediência à palavra de Deus. Quantos aqui tinham uma vida vazia e sem propósito? Vida vazia e sem propósito. O diabo mandava, você fazia, você nem sabia que ele estava mandando, mas ele te dirigia para fazer coisa errada, você fazia, não pensando nas outras pessoas, você destruía a vida de outras pessoas, você, enfim, era uma vida vazia e sem propósito. Através de Cristo nós passamos a uma vida de obediência em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1, o texto bíblico diz o seguinte, quantos estão me ouvindo, digo amém. Olha lá o que diz para você, crente, você que está em Jesus. Se você não está, é hoje que você tem que dizer: pastor, estou desesperado, eu quero Jesus na minha vida. Olha lá o que diz o texto: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a nossa realidade, nós estávamos mortos, separados de Deus, por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados. Olha lá o versículo 2 agora: nos quais costumavam viver. Nós éramos costumados a viver nesses pecados, nos erros, porque nós não conhecíamos a Cristo. O texto continua dizendo: quando seguiam a presente ordem deste mundo. Nós seguíamos, quando nós estávamos sem Cristo, a presente ordem deste mundo. Qual é a presente ordem deste mundo? Satanás, o mundo, a presente ordem, o governo maligno. Nós estávamos debaixo desse governo. Satanás oprimia as nossas vidas. E está dizendo também: e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqueles que estão vivendo na desobediência, há um espírito por trás. É por isso que a televisão, é por isso que a mídia, é por isso que os jornais nos odeiam. É por isso que pessoas desobedientes, pecadores que estão no mundo, querem lutar contra a nossa fé, querem falar contra a nossa fé. Deus diz algo, eles dizem: não é assim não, a forma certa é assim, porque Deus errou quando Deus falou. É praticamente isso. Quantos estão entendendo? Eles estão debaixo do poder de Satanás. Satanás está atuando nesses filhos que vivem na desobediência. E era o nosso caso. Era o nosso caso. Nós estávamos debaixo também do domínio de Satanás. Nós estávamos debaixo do domínio de Satanás. Nós estávamos debaixo do domínio de Satanás. Nós estávamos. O evangelho chegou na nossa vida. Nós não estamos mais. Nós estamos livres agora. É por isso que o hino diz: eu sou livre. Enquanto você recebe essa palavra, o poder de Deus está tocando você. Quem está com fé ouvindo essa palavra, recebe cura. Quem está com fé, recebe renovo. Quem está com fé, recebe batismo com o Espírito Santo. Recebe milagre hoje, em nome de Jesus. Cadeias do inferno sendo quebradas na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Anunciando liberdade, anunciando liberdade, anunciando liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim e que me ungiu para pregar liberdade, anunciar liberdade, dar visão aos cegos, libertar o oprimido. Deus está aqui para libertar você.
Oh, aleluia! Versículo 3. Anteriormente, está falando de nós, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, o que nós merecíamos? Éramos por natureza merecedores da ira. Versículo 4. Todavia, graças a Deus pelo todavia. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, vem, deu-nos vida com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus pela palavra dele. Deu-nos vida. Quando Jesus morreu, levou sobre eles os nossos pecados. Na cruz, levou sobre eles os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, obra vicária, obra de substituição. Ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a ira, mas quem recebeu a ira em nosso lugar foi Jesus. Nós merecíamos a enfermidade, mas quem recebeu as enfermidades foram Jesus. Nós merecíamos a condenação, mas quem recebeu a condenação foi Jesus. Nós merecíamos a miséria, mas quem recebeu a miséria foi Jesus. Nós merecíamos a vergonha, mas quem recebeu foi Jesus. Para quê? Porque pela graça, pelo favor, o favor que nós não merecíamos, fôssemos prósperos. Fôssemos prósperos, curados, libertos, livres pela graça do Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que é isso? Que é isso aí? É muita coisa. Para alguém que estava preso nas garras de Satanás, é muita coisa. Rapaz, o que é isso aí? O que é isso aí? O Espírito de ressurreição que ressuscitou a Cristo, esse foi o Espírito que nos ressuscitou também. Ou seja, estávamos mortos, mas fomos vivificados. Recebemos vida. Hoje nós somos ligados com Deus. E não apenas isso, mas a Bíblia diz que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, como assim? Eu estou assentado aqui na cadeira, pastor. Fisicamente você está sentado aqui na cadeira, mas posicionalmente, você está sentado juntamente com Cristo. Sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Pastor, como saberei se não tem ninguém que me ensine? Estou aqui para te ensinar sobre a miséria, sobre a doença, sobre a vergonha, sobre o pecado. Já é para ter dado glória a Deus já? Pastor, mas o que eu tenho vivido é miséria, é pecado, pastor, como que eu... Posicionalmente você é mais que vencedor. Calma aí, você vai sair daí, porque o seu lugar não é aí. Às vezes, pastor, parece que estou perdendo. Às vezes, pastor, parece que o mundo está ganhando. Às vezes, pastor, parece que a iniquidade está vencendo. Parece que o mal está vencendo o bem. Parece que as doenças estão vencendo a cura. Parece que os pecados estão vencendo. Nunca o mal vence o bem, as enfermidades vencem a cura. Nunca. A morte vence a vida. Nunca. Me fala uma coisa para eu acreditar que nunca, pastor. Ele ressuscitou. O que significa isso, pastor Coutinho? Ele ressuscitou, ok. Nem a morte pôde mantê-lo. Deus está vendo você. Deus está contemplando você.
Deus está observando a sua vida, o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado. Pastor é meu filho, pastor é minha saúde, pastor é meu esposo, pastor é minha esposa, pastor, o nome dele vai ser glorificado. Pastor, mais uma vez dispensado do emprego. Pastor, mais uma vez sempre assim. Final do ano, perco o emprego. Depois começa o ano, leva currículo para lá, para cá. Pastor, o nome do Senhor vai ser glorificado. Creia, creia, creia. Pastor, por que eu vou crer se os nossos inimigos são grandes, se os nossos inimigos são numerosos, se as tentações têm muitas armas para serem usadas contra mim, Satanás tem muitos demônios contra mim? Por que, pastor, eu vou tentar crer? Por quê? Porque o maior é o que está dentro de você do que o que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Olha a fé, olha a fé, olha a fé. Não adianta ganhar um monte de presente se você não tem braço para pegar os presentes. Quem está aí? Quem está aí? Não adianta ganhar um monte de coisa se você não consegue estender o braço para pegar aquilo que você tem. A fé é o braço que você pega aquilo que Deus está dando. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. Ou seja, o ato de salvar não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus. Onde está o mérito aqui? Nenhum. A honra e glória é totalmente dele. Nós estávamos perdidos em pecados e transgressões, mortos em pecados e transgressões. E ele deu a vida quando nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Tem gente que está achando que Deus ama ele porque ele faz tudo certinho. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Antes de você fazer qualquer ato bom, ele já tinha te amado. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém aqui, nem você, nem eu, nem o apóstolo, o vice-querubim, a quarta pessoa Não. Ninguém pode se gloriar. Por quê? Porque foi um favor da parte de Deus que a gente não merecia. É por isso que você pode sair daqui, deixa eu falar uma coisa, totalmente posicionado, vitorioso e nunca mais abrir mão dessa vitória. Para de olhar para você. Para de olhar para as circunstâncias. E comece a olhar para aquele que faz a promessa, que fez a promessa. Fique os seus olhos nele. Se os seus olhos estiverem nele, você caminha até sobre as águas, se for preciso. Não por obras para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Ou seja, quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura.
Olha o que diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Olha lá, o versículo anterior diz que nós não somos salvos pelas obras, mas aqui diz que nós fomos salvos, e porque somos salvos, nós realizamos boas obras. Obras, elas não nos salvam, mas uma vez que nós fomos salvos, nós praticamos agora boas obras, não para sermos salvos e nem para permanecermos salvos. Boas obras para quê? Porque Deus quer nos usar. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Antes de você mesmo nascer, Deus já tinha preparado boas obras para você, meu irmão, para você, minha irmã, realizar. Nós não realizaríamos, não seria possível realizar essas obras se nós não tivéssemos nascido de novo. Nós nascemos de novo e nós então agora acessamos a vida que Deus preparou para nós. Porque eu não posso crer que uma pessoa que está no tráfico de drogas, a pessoa que não vive sem aquela porcaria daquela droga, desculpe a revolta, eu não consigo acreditar que aquilo foi plano de Deus na vida dele. E não é. Eu não consigo acreditar que aquele cara que ele sai com várias mulheres, ele quer curtir, eu não consigo acreditar que isso é plano de Deus na vida dele. Eu não consigo acreditar. Na verdade, não é o plano de Deus, não era o destino de Deus. O plano de Deus foi feito antes para ele andar. Mas Satanás, ele quer cegar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não enxerguem a luz do Evangelho. Porque quando você enxerga a luz do Evangelho, você enxerga a vida que Deus preparou para você antes da fundação do mundo. Exemplo prático, já que falamos de Moisés. Moisés sem Deus, talvez um futuro faraó. Moisés com Deus, um libertador do povo de Deus. Qual caminho você quer seguir? O caminho do mundo ou o caminho de Deus? Há quem diz que Elvis Presley, há quem diz que ele começou a cantar na igreja. Será que Deus não tinha um futuro para ele, uma obra para ele glorificar o nome do Senhor? Mas escolheu a fama do mundo e tudo mais. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Esse eu não vou arriscar falar esse nome. Não sei o que, o Wilson lá, como que chama? Hitler. Hã? Ah, você sabe, fica dando difícil. Não, pastor, eu sou crente, eu não conheço. Eu só escuto o Fernandinho. Essa aí mesmo, ó. E se eu cantar aqui, meu irmão, vou falar para você, se eu cantar, se eu gravar uma fita, de um lado tem que cantar, do outro lado tem que pedir perdão. Parte A é cantando, no lado... Diz que essa daí também tinha um início na casa de Deus. E aí você vai abrir mão daquilo que Deus tem para você, para fazer a vontade do mundo? Lembra aquilo que eu preguei em Tiago capítulo 4, versículo 4. Se você quer ser amigo do mundo, você se faz inimigo de Deus. Aí complicou. Se você decidir fazer a vontade de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado e vidas serão alcançadas também. Ai, rapaz, porque tem boas obras para nós praticarmos aqui. Olha o que o apóstolo Paulo disse, e é isso que eu quero dizer para você. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha o que o Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Quantos acham que Paulo está dizendo o seguinte: no combate eu peguei a espada, peguei o braço, comecei a mandar nos inimigos? Quantos acreditam que Paulo está dizendo isso aqui? Não. Quantos acreditam que Paulo está falando que eu terminei a corrida, eu vou correr, cheguei na reta final?
Paulo não está falando de corrida física, de uma maratona. Paulo não está falando de batalha física. Paulo está falando de posicionamento. O que um crente precisa? Crer. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida. Olha lá, guardei a fé. Escute o que eu vou te dizer aqui, guarde no seu coração. Guarde a fé. Guarde a fé. Guarde a fé. Guarde a fé. Vão tentar fazer com que você deixe a fé. Guarde a fé. Vão tentar com que você faça o contrário do que os princípios de Deus, com que você fale. Vai lá e se retrate, viu? Vai lá e fale o que você tem que falar. Não. Quem manda na minha boca, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Guarde a fé, guarde a fé. Até quando, pastor? Pai, até você partir dessa terra. Guarde a fé. Quem está entendendo essa mensagem desde o início sabe do que eu estou falando com esse guardar a fé aqui. Guarde a fé. Guarde a fé. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Deixa a Bíblia aberta. O que é nascido de Deus vence o mundo. Me dá uma razão porque eu vou vencer, pastor, com todos esses inimigos. Nasceu de Deus? O Espírito Santo fez a obra linda na sua vida, te regenerando? Você está com a fé conectada, guardada? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Guarde a fé. Guarde a fé. É ela, é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. As pressões estão grandes. Tem escape da parte de Deus. Guarde a fé. Guarde a fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fique em pé. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Escute. Não é fé na fé. Não é fé. Eu tenho fé, hein, pastor? Fé grande. Não é fé na fé, não. Não é fé no seu braço também, não. Versículo de número 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra.